A presença Esta conferência será gravada agora. Isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a participação. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suyara, uma das coordenadoras do Departamento de Negócios Internacionais da ACIF. A ACIF é a Associação do Comércio e Indústria de Franca. O DNI, o nosso Departamento Internacional, é coordenado por mim e pelo Rafael Pugliese. A Isabela trabalha conosco aqui no departamento também. Falando um pouquinho sobre a ACIF, é a Associação do Comércio e Indústria da cidade de Franca, uma entidade com 70 anos de existência, extremamente sólida e fortalecida no mercado, não só de Franca, como da região, reconhecida entre as associações comerciais do estado de São Paulo como uma grande referência. E em parceria com o IBREI, aí, já de outras iniciativas, nessa sequência de bate-papos que nós temos tido desde 3 semanas atrás, né? Esse é o quarto bate-papo, esse é o nosso quarto encontro. Gostaria também de agradecer ao Instituto, hoje aqui representado pelo Rafael, pelo Arthur, temos a Madeleine também, que é responsável aí pelo Instituto quando se trata de Benelux, uma das representantes internacionais do IBREI, né? Agradecemos também ao Maurício, que sempre extremamente prestativo e sempre conosco em todas as nossas iniciativas. Já aproveito para convidá-los a participar aí das próximas reuniões, dos próximos bate-papos. Teremos ainda mais algumas semanas de encontros. E, mais uma vez, agradeço pela presença de vocês. Peço que vocês deixem os microfones desligados. Caso tenham qualquer dúvida, podem mandar pelo bate-papo que tem no canto superior direito da tela e nós vamos reportando aos meninos. Caso queiram deixar as câmeras ligadas, podem deixar, fiquem à vontade. E é isso, passo a palavra aí ao Rafa e ao Arthur que estarão conosco hoje. Fala, Rafa, faz as honras aí. Pô, tá bom, cara, legal. Bom, obrigado mais uma vez, Suyara, pela oportunidade. Obrigado, Rafa, Isabela. Realmente é mais uma oportunidade de estarmos juntos e poder debater, falar sobre temas relevantes de interesse da indústria, do mercado de forma geral. E eu acho que o tema de hoje, ele é um tema que eu posso dizer assim para vocês, eu sou apaixonado, né? Eu atuo com varejo já há mais de uma década. Comecei com varejo de supermercado, de alimentício, depois pulei para eletrônico, até chegar ao grande varejo, que é o mundo de shopping center, que aí é uma loucura. Foram anos e anos trabalhando no cenário de shopping centers, então eu acho que tem bastante coisa para a gente construir. E o objetivo aqui no IBREI, entre nós, entre mim e o Arthur, que nós nos propomos aqui essa noite, é justamente tentar não dizer para vocês qual é a solução mágica, mas tentar encontrar uma oportunidade de negócio, analisar o cenário como um todo e encontrar uma brecha que seja possível de alavancagem, né, não, Arthur? Acho que é mais nesse sentido que a gente se propõe hoje. Não, com certeza. O nosso objetivo é mostrar para vocês o que está acontecendo no mundo, algumas visões que nós temos através dos nossos representantes internacionais. Nós temos mais de 20 países aí onde nós estamos, em todos os continentes. O IBREI em si, ele traz um pessoal bem técnico, e a gente quer passar para vocês um pouco desses insights, né? E mudando um pouco do que é uma live, porque uma live, o pessoal coloca simplesmente slides. Não estou indo contra os meus colegas que fazem isso, mas para passar para vocês, eu acho que é interessante trazer questões práticas, né? Que é justamente que você vai falar, poxa, eu saí dessa live, eu vou poder colocar isso no meu, da minha empresa, no meu projeto, enfim, esse é o nosso objetivo, trazer insights para fazer vocês refletirem, provocarem, para vocês verem o que o mundo está cobrando, tá? E a gente vai mostrar para vocês aí que o que a gente estava pensando antigamente e achava que um dia talvez fosse acontecer, realmente mudou. Então vamos lá, Rafa. Vamos dar o start aí. É isso aí. Vamos começar aqui a nossa parceria de hoje. Espera aí, que eu acho que, de novo, nós tivemos um probleminha técnico. Boa. Boa. Bom,
claro, a gente buscou uma forma bem didática e dinâmica para passar para vocês, mas a gente não pode deixar de dizer que o grande barulho começou mesmo em 11 de março de 2020, que foi quando a OMS declarou efetivamente pandemia de coronavírus no mundo. Não vamos nem entrar no mérito. Interessante, Rafa, até complementando, né? A gente vai fazer esse formato de bate-papo, tá? Só para vocês se ambientarem, porque é o que a gente vai fazer, mostrar para vocês coisas nesse sentido mais dinâmico. Complementando o que o Rafa falou, a OMS mostrou, só que nós não sabíamos ainda o que estava acontecendo, né? Nós tínhamos burburinhos vindo da China, algumas coisas acontecendo pela Europa, que depois foram em uma região específica da Itália, de novo, não foi na Itália inteira, foi uma região específica chamada Lombardia. Então, são questões interessantes para que a gente possa ter essa reflexão. Mas esse 11 de março, eu acho que foi o momento onde os governantes começaram a falar, poxa, eu tenho que colocar um pé no freio, tenho que tentar pensar, porque é uma recomendação global e não é um H1N1, não é uma doença simples, né? Está começando a espalhar e muito rápido. É justamente isso, Arthur. E eu acho que aqui até o ponto, vale até a gente dizer que não vamos entrar no mérito se foi no momento certo ou não, né, a declaração da pandemia pela OMS. A gente tem várias vertentes, enfim, sobre proteção do governo chinês ou não, de quem vem os recursos financeiros, enfim, nós não estamos aqui para falar isso, mas fato é que 11 de março aconteceu um estrago. E como que a gente representa um estrago desse dentro do nosso mundo? Acho que não teria outra forma senão aquela de efetivamente demonstrar todo o cenário que o mundo está vivendo, né? Vocês me desculpem aqui, mas a tela acabou saindo novamente. Mas nada mais é do que um meteoro caindo no planeta Terra. Basicamente foi isso que aconteceu. A gente teve esse meteoro, ele simplesmente congelou tudo. A gente não pode esquecer Exato. que ele bateu e congelou. É o que a gente está sentindo agora, né? As nossas visões sobre a tecnologia, sobre tudo, a gente começou a falar, meu Deus, que eu não posso sair de casa, o que eu tenho que fazer? Né? Então, complementa, Rafa, eu sei que manja, mas essa parte do meteoro acho que é muito emblemática, porque foi o que a gente passou. A gente não sabia para onde agir. Né? Se a gente vai acreditar nos números ou a gente vai para a parte mais rebelde. Vamos continuar. E pegou todo mundo, obviamente, de surpresa, né, Arthur? Sim. As pessoas, efetivamente, elas, de um dia para o outro, elas tiveram que fechar seus comércios, já viram que o varejo ele já não vinha se sustentando ao longo dos anos, e, na verdade, essa queda, essa pandemia, ela basicamente ela sacramentou isso, né? Ela praticamente sacramentou o que vem acontecendo aí ao longo do tempo. Mas aí vem a grande pergunta, né, que a gente sempre faz. O que aconteceu com a economia do Brasil? Eu acho que é uma pergunta até meio sui generis, porque, cara, a economia ficou destroçada? A economia está arrebentada? Podemos dizer que sim, mas calma lá. A gente também, todo momento de crise, todo momento de dificuldade, a gente encontra uma alternativa, a gente encontra uma oportunidade. Acho que o momento aqui nosso é esse, é tentar demonstrar para vocês aquilo de oportunidade que a gente pode ter mesmo no momento de crise, né? Não é isso, Arthur, que a gente sempre até debate isso no Ibrei. Acho que é uma questão também de mostrar para as pessoas que o que está acontecendo aqui no Brasil, para todos vocês, não é só a gente que está passando por essa questão de números, medo, enfim, está no mundo inteiro, né? A gente está sofrendo esse reflexo. A gente tem que começar a sair um pouco dessa visão um pouco midiática, que é o que está acontecendo. A mídia ela foi explorando. E a gente tem questões que não vale nem a pena a gente entrar, né, para discutir, mas acabou misturando muito essa questão política. O que aconteceu? Começou a polarização. Mais do que isso, a gente não tem dados. Agora virou campanha eleitoral. Então, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Os países eles estão passando por isso, tá? E nós esquecemos de uma coisa, não são só números. A gente está falando de relevos, de climas e de espaço geográfico. E as pessoas se esquecem quando eles vão fazer alguma análise, alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, segue o barco aí, senão vou me alongar nessa parte internacional, que é o próximo tema. E eu diria até mais. Se a gente parar para pensar, eu acho que a gente construiu a tempestade perfeita. Por que eu falo isso? A gente tem um problema pandêmico, global,
que afetou todas as economias do mundo, sem exceção, sem precedentes. A gente tem um problema econômico dentro do Brasil, com fechamento de lojas. E, infelizmente, a gente tem um problema político, como bem trazido pelo Arthur, que essa instabilidade, essa polarização, realmente, ela fez com que algumas tomadas de decisão elas fossem politizadas, o que, ao meu ver, até como profissional de relações governamentais, eu posso dizer para vocês que é triste ver que o Brasil se enfiou num cenário desse, mas se a gente olhar para trás, não é diferente do que aconteceu para trás também. Então, basicamente, nós estamos vivendo o nosso normal de Brasil, mas a gente precisa mudar isso, a gente precisa fazer diferente, né? Então, crise no varejo. Gente, os efeitos foram significativos, a gente não pode fechar os olhos para isso. Porém, mais uma vez, a gente precisa olhar para frente, olhar como fazer essa curva ser ascendente novamente. Como a indústria sobe novamente. Como que a gente vai construir isso? Eu acho que hoje, essa noite, o cenário é para isso. É para a gente mostrar que, sim, temos um problema que está todo mundo passando, está todo mundo no mesmo barco, mas aquele que tiver a possibilidade, a condição, aquele que conseguir pensar um pouquinho fora da caixa, esse realmente vai conseguir navegar em mares um pouco mais calmos para frente, não agora, né? Cenário internacional, Arthur, me fala, como é que foi cenário internacional? Pode falar do que está acontecendo? Por favor, vamos lá, falar um pouco da parte internacional. O pessoal está se perguntando, tá bom, Arthur, mas a gente já sabe o que está acontecendo no mundo, a gente sabe que a atividade industrial não caiu só aqui, caiu com os nossos fornecedores, caiu com os nossos mercados, enfim, a gente tem que entender que a situação ela está sendo remodelada. E nessa situação, ela aparecem situações até que eu posso dizer para vocês um pouco complicadas. Até o Rafa vai colocar aqui a próxima notícia que nós selecionamos, que é uma questão que a Europa, né, ela começou a pensar, né, em fechar as portas. Aonde nós íamos ver isso na Europa? Eu falo para vocês, eu olhando de fora, eu vejo que os países eles têm que continuar harmônicos, né? A União Europeia se mostrou harmônica, principalmente quando começou essa livre translado entre os países, enfim, o Tratado de Schengen, enfim, foram questões muito importantes que aconteceram. Só que imagina na pandemia simplesmente cortar essas relações. Imagina você ter uma guerra instaurada entre Estados Unidos e China. É o que está acontecendo. E mais, posso falar para vocês, não sei se vocês estão vendo, a questão China, Taiwan, China, Hong Kong, China e Índia. São questões que é interessante a gente pontuar aqui, porque está mudando esse ciclo, tá? Ou seja, a política internacional está sendo totalmente remodelada. E é o que eu falo para vocês. Será que vocês estão preparados para sentir esses mercados? A gente está trazendo alguns insights para você. Pode ir para a próxima, Rafa. Inclusive, fala para a gente um pouco, Arthur, que eu acho que é bem interessante, do efeito propriamente no varejo, lá no mercado internacional. Explica para a gente um pouco do que aconteceu. Cara, basicamente, o varejo, ele passou por uma mudança a forceps. Só que, assim, eu acho que essa imagem é perfeita para falar isso. A primeira, vocês estão vendo aqui essa parte onde está o vermelho escuro, né? Onde começou as lojas a fazer o lockdown, começaram a fechar. As pessoas imediatamente começaram a conversar como que eu posso vender, como que eu posso utilizar as oportunidades ao meu redor, né? Que já estavam sendo utilizadas a parte digital, que é um assunto muito importante que a gente vai tratar mais a fundo nos próximos slides, só que é sim uma mudança. Principalmente porque quando a gente vê aqui que a partir do momento que começou a mudar essa visão do e-commerce, a gente consegue ver que pelo menos o dano foi um pouco, ele diminuiu de uma maneira. A gente sabe que é complicado, continua, porque o consumidor também precisa entender essa nova forma de se vender. E esse é o grande medo das empresas que continuam ainda fechadas. Poxa, como que eu vou mudar todo o meu mercado para o digital? Como que o cara que está comprando de mim, seja B2B ou B2C, como que ele vai utilizar dessa ferramenta para se beneficiar? A gente não pode esquecer que a gente está falando só da parte digital. E a parte logística?
É uma questão que ainda a gente está passando, está buscando entender como que a gente vai se remodelar. Mas uma certeza, pelos dados que foram colocados, é justamente essa força digital. Tanto que a gente pode ver aqui na parte de calçados, na parte de furniture, que é a parte de decoração, parte de eletrônicas, que é muito delicado, principalmente para as lojas. A gente pode dar exemplos, a Magazine Luiza, Casas Bahia, entre outras, sofreram bastante. A Magazine Luiza, eu acredito que nem tanto, pelo sentido que ela já estava num caminho mais digitalizada, principalmente utilizando a parte de inteligência artificial. Então, são coisas que foram se nivelando. É uma tendência que se tornou realidade. Uma tendência que se tornou realidade, sim, e a gente precisa estar preparado para isso. Os únicos que talvez ainda continuam de uma maneira básica e são bens essenciais é a parte de comida, que a gente sabe os alimentos são essenciais para a população de qualquer lugar do mundo. E eles estão tentando buscar também esse caminho totalmente digitalizado. Só que eles têm mais um problema ainda, que é como que eles vão arrumar essa parte, a rota logística dos seus produtos. Como que eu vou conciliar os meus fornecedores para entregar para o meu consumidor final? Como que eu vou fazer isso? E aí entra a parte do e-commerce, novamente, entrar em voga em toda essa movimentação dos mercados. Rafa, por favor. Acho que uma parte também que eu poderia contribuir bastante aqui é trazer um pouco da expertise que eu tive com shopping centers, né? Eu posso dizer com toda a tranquilidade do mundo para vocês que o mercado de varejo de shopping center ele é muito mais forte que o mercado internacional. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Excetuando o mercado americano. O mercado americano de varejo, a gente sabe que é uma potência, outlets, tem preço, compete bem, então o mercado americano é um mundo à parte. Mas, mesmo se tratando de mercado americano, principalmente mercado europeu, a gente tem uma coisa que os shoppings alheios de outros países não têm. E o que é isso? A gente tem um mix muito diferenciado. A gente aprendeu ao longo desses mais de 50 anos de shopping centers, que o primeiro lá foi o Shopping Guatemi, em 1966, a gente aprendeu o seguinte: o shopping ele não é simplesmente vestuário, calçados, ele não foca muito só nessa parte. O nosso shopping ele é uma convivência. O nosso shopping ele é um local onde as pessoas vão para conviver com suas famílias, para assistir um cinema. Pasme você, Arthur, pasme você, eu acho que eu nunca falei esse dado para ti, mas olha só, 98% dos nossos cinemas estão dentro de shopping centers. 98%. No americano, praticamente não tem shopping, não tem cinema dentro de shopping center. No europeu, muito menos. O chinês começou a ter um movimento diferente, o asiático, melhor dizendo, ele começou a ter um movimento diferente de empreendimento, buscando muito sustentabilidade e etc. Mas eu posso dizer o seguinte, o que eu quero dizer com tudo isso? Que o nosso mercado de varejo ele é forte. Os shoppings voltaram a abrir suas portas com protocolos muito bem avaliados, muito bem avalizados por órgãos da saúde, até por hospital renomado particular aqui em São Paulo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, as pessoas não vão deixar de frequentar. Por mais que a gente tenha um e-commerce muito forte, ganhando espaço para várias outras coisas, a gente não vai deixar deixar de existir o físico. Isso é fato. Tem alguns vídeos rolando na internet. O mercado americano acabou de abrir filas quilométricas de pessoas querendo acessar as lojas. Por quê? Porque o físico ainda existe, ele respira. Tem muitos que falam que não, que ele vai sumir. Pode. Daqui a algum bom tempo ele pode, mas não agora, mas não na próxima década, e isso eu posso garantir para vocês. Mas também garanto que aquele que não tiver com o seu e-commerce, com o seu comércio eletrônico ajustado, alinhado e projetado, esse realmente vai ter dificuldade. E é aqui que entra um ponto agora, que eu vou até chamar o Arthur para esse debate comigo, que é justamente se tem luz no fim do túnel. Tem luz no fim do túnel, Arthur? Diz para mim aí, tem luz no fim do túnel? Olha,
tem e a gente vai conseguir alcançá-la. Isso é fato. A resposta, a gente tentou até deixar uma dinâmica interessante, a resposta é, claro que sim, claro que tem. A gente vai sair machucado, nós estamos machucados sim, a gente está atordoado, a gente tomou porrada, mas nós vamos enfrentar e nós vamos sair bem dessa, né? Um grande exemplo aqui, fala para nós, Arthur, o que a Alemanha está fazendo lá? Como é que a Alemanha está projetando isso? Só complementando o que você falou desse momento, eu acho que é importante a gente ter em mente que na dificuldade, nesses momentos de crise, a gente encontra oportunidades, tá? Eu acredito que esse momento que nós estamos passando é para a gente justamente planejar, entender o teu projeto. Mais do que isso, ver o que está acontecendo que seu projeto não poderia ser melhor. E tem algumas soluções que eu acho que até, por exemplo, como esse case da Alemanha, talvez possa ajudar vocês. Bom, eu trouxe aqui esse case que eu achei fantástico, de como a Alemanha vê essa modificação dos setores indo para o âmbito digital. Vou colocar para vocês aqui a parte do footwear. Vai aumentar em 2017, 30% é uma tendência, só que o acréscimo que vai ter nessa mudada para o âmbito digital vai ser gigantesco. E a gente pode ver em todos os setores. O que eu quero dizer para vocês? O âmbito digital existe já há um tempo e aí se tornou real. E mais do que se tornar real, ele se tornou necessário. A gente não vai falar, poxa, mas eu estou refém do digital, mas a minha empresa não tem dinheiro, como que eu posso fazer isso? Olha, eu falo para vocês, tem oportunidade? Sim. A gente tem que saber explorar da melhor maneira possível, explorando todos os canais possíveis para isso. Então, eu acredito que nesses dados que eu passei para vocês, tem a comprovação só de uma praça, de uma localidade, a Alemanha. Só que assim, vocês podem pesquisar em qualquer lugar na Europa. Sem o digital, realmente as empresas ficam sem saber o que fazer. Porque o consumidor dela precisa do digital. Ele usa o digital para comer, para buscar um produto de utilidade, um remédio. Eles utilizam o canal digital para tudo. Essa mudança ficou muito mais latente agora. E eu não falo para vocês, não, a gente vai ficar refém, o físico acabou. Não. Justamente o que eu falei, planejamento. A gente tem que planejar para esse novo momento. Esse novo momento é para a gente colocar, pô, será que vale a pena eu investir tanto em algo que eu não sei se vai durar por muito tempo, que é finito? Será que não seria interessante eu aproveitar essa tendência para remodelar meu negócio de uma maneira onde eu possa atingir diversos países, diversos consumidores para o meu produto e até mesmo fornecedores? Por que não o B2B? Que é uma tendência gigantesca. O atacado é sim uma tendência gigantesca. Então a gente tem que se acostumar nesse novo normal que todos falam. É uma questão de remodelação, mas acima de tudo, de novo, é uma oportunidade muito boa para todos os mercados, desde o calçadista, desde o mercado agronegócio, tá? São oportunidades que estão aparecendo para nós. E a gente está tendo tempo justamente para remodelar como que a gente vai atuar nesse mercado. Então vamos lá. Eu acho que a gente está no caminho de começar a refletir e sim, planejar e agir. Tem que ter ação. Agora é o momento de ação porque começou essa reabertura e o mercado não vai perdoar quem continuar da mesma forma que estava antes da pandemia. Arthur, deixa eu te fazer uma colocação, por favor. Desculpa, Rafa. E Claro. desculpa interromper aí. Mas até Imagina. pegando um gancho do que o Sérgio falou no nosso primeiro bate-papo em relação a essas estratégias de ter exportação como parte integrante realmente dos negócios daquelas empresas que ainda não o fazem, de aproveitar os mercados talvez geograficamente mais próximos para tentar uma abordagem inicial com mais força, enfim, do acompanhamento que vocês têm feito. Exatamente, dos acompanhamentos que vocês têm feito, e assim como os contatos com os embaixadores internacionais que vocês têm constantemente. Quais mercados que você está vendo que está tendo uma retomada no varejo num ritmo mais acelerado, ou que você vê que isso está saindo na frente aí para o varejo internacional? Olha, eu posso falar, não sei, Rafa, o que você vê dessa
dessa pergunta, mas eu acredito, conversando com os meus representantes de fora, a nossa embaixadora institucional, a Madeleine, está aqui, o Fábio também, de Israel, a gente consegue ver que uma movimentação muito forte da Austrália tem sido um mercado muito pujante. Nós sabemos que a Europa está voltando, tá? Só que, assim, eu acredito que essa mudança, tá? Ela vai passar ainda por um momento de transição delicado, porque a gente não sabe como que vai ser o comportamento do consumidor. É tudo muito novo. O que a gente tem que ter em mente, quando o Sérgio falou sobre as localidades, como que a gente vai utilizar os mercados, eu aprendi justamente com ele que nós temos que explorar o mundo na sua totalidade, né? Não importa os mercados hegemônicos, a gente tem que ter uma visão ampla. Só que eu coloco para você uma coisa que eu vejo que é o primeiro caminho para quem quer entrar no mercado internacional. Por que não aproveitar aqui a América do Sul? Por que não aproveitar essa movimentação? Eu coloco isso para vocês porque é muito fácil nós falarmos, perfeito, eu estou indo para os Estados Unidos. É o sonho de 13 milhões, 13 bilhões de pessoas que ainda querem ir para os Estados Unidos e fazer a América. Só que seu produto está pronto para isso? Você testou o seu consumidor? Eu acho que não. Mais do que isso, quando você chegar nos Estados Unidos, você sabe que tem adequação de rótulo, adequação do seu produto, tem diversas vertentes que é interessante a gente pautar aqui, que o consumidor, além disso, ele vai pautar mais uma coisa que depois no final a gente vai colocar, a questão da sustentabilidade. Os mercados estão pedindo isso. Mais do que isso, a parte logística vai ser afetada, já foi afetada. É mais fácil aqui pela América a gente fazer essa movimentação. E eu digo mais, segurança. A gente tem que ter segurança. Se a gente for fazer algum erro, algo nesse sentido, o que acontece? É normal. Se a Embraer passou por diversas situações, como essa, de ter que retornar diversas aeronaves que eram brancas e não podiam voar justamente porque eram caixões voadores. Na cultura indiana, o branco significa morte. Por que essas empresas não podem errar? O momento de testar o teu produto é aqui na América. Preparar da melhor maneira possível para ir para outros mercados. E eu acho que a América é sim o caminho para o brasileiro. E uma coisa eu vou falar para vocês, essa é a minha visão, não sei, Rafa, o que você pensa sobre isso. Eu acredito que a movimentação que está acontecendo no mercado internacional seria um neoprotecionismo. Esse neoprotecionismo ele vai ser decisivo em alguns países de produtos. Como você vai entrar em outros mercados sem agredir o outro produto? Ou seja, o produto local, no caso. O que você tem que fazer? Mostrar o teu diferencial, agregar valor ao teu produto. E, acima de tudo, você colocar o teu produto numa esfera que ele possa ser interessante em todos os países. Ele se torne essencial, levando a brasilidade. E uma outra coisa, complementando, só para não me estender aqui, senão o Rafa já vai me dar uma voadora, no sentido da gente pensar no mercado doméstico. Qual foi a primeira medida que a China fez depois de voltar à economia? A primeira coisa que eles falaram, mercado doméstico, eu tenho que fortalecer o mercado doméstico. E é esse mercado que a gente tem que olhar. A gente tem que se fortalecer aqui para poder pensar, ter algo equilibrado, como o Sérgio bem falou, para a gente poder atingir o mercado externo. Eu estou total de acordo, Arthur. Eu acho que a gente tem um mercado muito grande para explorar aqui dentro da América Latina. Eu posso dizer para vocês assim que a Colômbia, por exemplo, é um país que tem crescido muito, principalmente na área de health. Na área de fármaco, ela está fantástica nesse ponto. Está muito, muito mais avançada do que nós. Então, assim, acho que a gente pode olhar no primeiro momento nos países que estão mais próximos de nós, mas nós também não podemos deixar de analisar os mercados um pouco mais longínquos, né? Mas concordo com você, há um protecionismo e isso, eu acho que a gente tem que partir desse ponto até para conseguir uma retomada econômica de forma macro mais eficiente aqui dentro do Brasil, investir em qualidade. Portugal hoje tem qualidade em varejo, por quê? Por que Portugal tem qualidade em varejo? Tem qualidade nos seus produtos? Porque lá eles não conseguem produzir em quantidade.
Então, para competir no mercado internacional, eles precisam ter qualidade. Por isso que Portugal é visto com bastante qualidade. E o Brasil está na hora de começar a enxergar isso. Está na hora de começar a ter uma matéria-prima mais eficiente, uma matéria-prima de melhor qualidade para produzir um produto melhor e ser competitivo também. Agora, Suyara, você me perguntou sobre mercados, né, internacionais. Eu posso dizer só o seguinte, a Hermès, quando abriu as portas dela de novo lá na China, com a reabertura dos mercados, no primeiro dia ela fez um faturamento de 14 milhões de dólares, no primeiro dia. Então, isso mostra o quê? O mercado ele continua existindo, o consumidor ele vai continuar comprando. Por quê? Porque ele quer comprar, não adianta. Agora, nós vamos falar lá na frente da nossa apresentação, tem um ingrediente aí especial que a gente quer passar para vocês, que vai ser necessário para que esse consumidor venha até você. Como que você fisga esse consumidor? Como que você chega nesse consumidor? E nós vamos falar isso mais à frente. Mas na regra geral, no total, estou de acordo, Arthur, eu acho que é isso, a gente tem que focar internamente. Vamos nessa? E, Rafael e Arthur, aproveitando um gancho aqui, a Madeleine tinha comentado sobre o case de sucesso da Magalu aqui, com a estratégia da Magazine Luiza com relação ao varejo, e ela também comentou sobre o caso do Brexit no início da pandemia e como que a Europa também está passando por essa situação do Brexit enquanto ela está nessa recuperação. Não, com certeza. Eu acho que assim, o Brexit em si foi uma movimentação que alguns países estavam pensando em fazer o mesmo e pegaram força agora justamente com o Reino Unido. A União Europeia não é essa beleza que todo mundo pensa, não. Eu acho que é importante a gente ver o olhar de quem está lá, quem está vivenciando isso todo dia, todo segundo, porque os países eles estão sofrendo bastante, principalmente quando a gente vai falar de uma questão que está afetando no âmbito global, tá? Que é a parte dos refugiados, tá? O medo, né? E a gente pode falar que não radicalizando, a gente não pode radicalizar nunca, mas os refugiados, dentre essas camadas de pessoas que vêm para os países, tem pessoas ruins lá no meio que se aproveitam e aí sim que tocam o terror, onde a gente pode considerar os famosos lobos solitários, tá? Então, nós temos que ter uma visão um pouco mais ampla. E os países, nesse momento, eles têm visto essa movimentação. Poxa, eu estou quebrando minha economia, minha população está sofrendo, e agora, como é que a gente vai fazer? Eu falo para vocês com toda certeza, nesse momento, onde a gente está vendo esse protecionismo acontecendo em alguns países já, olha, eu não me surpreenderia nada que outros países aderissem ao mesmo formato que o Reino Unido acabou de fazer. Pode parecer algo extremo, mas é uma realidade que acontece. Acontece, porque os países eles veem que o gasto que eles têm com a União Europeia não está suprindo essa enorme situação que está acontecendo agora, principalmente na economia. Tá? Então, são questões que, ao meu ver, eu vejo dessa forma. Legal. Isa, sobre a Magalu, até dando já o recado para a nossa querida Madeleine, eu vou comentar sobre a Magalu um pouco lá na frente, porque ela tem... Por isso que eu não falei nada, deixei de ser. Ao meu ver, a Magalu, ela tem uma sacada que eu acho que hoje, quem está no varejo, precisa identificar essa sacada e começar a construir em cima, mas nós vamos falar isso mais à frente. Mas, Arthur, vamos falar um pouco de retomada? O que você acha? Está na hora, né? Vamos falar? Chega, né? Chega de... Toda hora. Na verdade, já está acontecendo, cara. Já tá acontecendo. Agora vem a parte boa, a parte das oportunidades. Como que a gente enxerga esses momentos? Quer começar? Vai, começa você, vai. Começa você falando um pouquinho. Bom, a primeira coisa, a gente colocou essa escadinha aqui, mas ela é muito interessante, tá? Eu peguei esse dado do pessoal do McKinsey, eu vi que ela é simples para todos os setores e para todos os tipos de lideranças que podem existir, sejam empresas familiares, sejam empresas multinacionais, o que for. Primeira coisa, resolva seus problemas internos. Você tem que começar a olhar, a mapear tudo o que está acontecendo. Quando a gente fala em resiliência, que é o segundo passo, se você tem um objetivo, você tem que trabalhar nele para resolver esses problemas.
Por isso que eu falo, não adianta você colocar um pé numa escada, um pé só, senão você cai. Você tem que resolver as suas coisas. Resolva, seja resiliente. Você tem que ser forte para justamente entender esse novo mercado. Sair da sua zona de conforto é uma exigência que a gente está passando, e eu vejo que é importante, justamente para o terceiro degrau, o retorno. A gente vai retornar, a gente não sabe ainda como o consumidor vai reagir a isso. O que nós sabemos é que a vontade de comprar, como bem o Rafa disse, existe. Ela existe e nós temos exemplos no mundo inteiro, não só na Hermès. Nós temos na Louis Vuitton, nós temos na própria H&M, na Zara, na Espanha. Ou seja, são questões que podem parecer midiáticas, nossa, filas, mas são filas de pessoas que têm essa necessidade. E junto a elas, tem outras que têm essa necessidade. Claro que a gente pode falar, poxa, mas como que a gente vai passar por essa situação? A gente não sabe se a pessoa pode provar, eu vou ficar com a pessoa no provador. Como é que vai? Essa é uma questão que pode parecer simples, mas eu vou falar para você, está tirando o sono de muita gente. O Rafa sabe bem disso. E é uma coisa que entra muito nesse próximo passo. Imaginação. A gente tem que sair dessa caixa. Vamos começar a pensar diferente. Por que não explorar novos mercados? Por que não explorar novos fornecedores? Será que a gente não teve exemplo suficiente que se nós ficarmos somente atrelados a um fornecedor, nós vamos ter problemas gigantescos? A gente não pode esquecer que esse momento, que ele traduz justamente esse último passo, que é a reforma da tua empresa, tornar ela melhor, tornar ela preparada para esse novo normal, né, que virou algo mainstream, né, o novo normal e tudo mais, mas uma coisa que é clara desse novo normal, a gente tem que pensar de uma maneira fora da caixa. Quem diria que a gente estaria fazendo uma palestra, utilizando uma plataforma X, Go Meeting, Zoom, tem outras, agora, numa terça-feira, às 6h40, tá? Uma final de jornada de trabalho. E aí? Vocês já pensaram nisso? São coisas que estão acontecendo para mostrar. Gente, mudou. Não adianta a gente continuar utilizando as mesmas ferramentas, as mesmas coisas para o nosso projeto. Os nossos projetos vão ser melhorados? Sim, só que vai depender de uma coisinha que nesses 5 passos eu posso dizer para você. É só a força de querer se tornar melhor, tornar sua empresa melhor. Eu acho que esse que é o grande objetivo. Dentre esses passos de retomada, a gente tem que ter força de vontade. E, por favor, pensem fora da caixa, saem da zona de conforto, sem preconceito, sem nada. Você vai, coração aberto para as oportunidades. Obviamente, não faça nada afoito, porque nós sabemos que quem entrar no mercado de uma maneira muito avoada vai sofrer sérios problemas, ao meu ver, obviamente. Porque se não tiver um planejamento, realmente você vai passar novamente uma situação bem delicada. Eu acho que isso é até o principal, né, Arthur? Acho assim, mais do que você resolver um pouco o momento que você está vivendo, né? A resiliência, acho que o brasileiro, ele em si, ele é resiliente já, desde natureza. Mas acho que mais do que você resolver os seus problemas, é você ter um business plan. É você construir um planejamento de retomada. Se você não tiver um planejamento para isso, realmente as coisas ficam mais difíceis, elas podem até caminhar. Mas no cenário que a gente vive hoje, de competitividade, de tecnologia, se nós não estivermos planejado, dificilmente a gente consegue dar o próximo passo. Dificilmente a gente vai chegar na parte de reimaginação, pensar o fora da caixa, pensar em algo diferente. E digo mais, como bem colocado aqui, só se fala no novo normal. E é uma verdade, nós estamos vivendo um novo normal. O novo normal é onde a competitividade ela vai ser diferente. Aquele que conseguir se adaptar melhor, e essa palavra adaptação, ela é fundamental no momento que a gente vive, aquele que se adaptar mais rápido, ele vai sair mais rápido da crise. E nós vamos sair, pessoal.
nós vamos sair. Isso não é algo, ó céus, ó vida. Não, não, nós vamos sair. O vírus é passageiro, nós vamos conviver com ele por um determinado tempo, vacinas virão, isso é fato, é a corrida do $1 trilhão, tem muita gente pesquisando e uma hora vai sair. Mas até lá, a gente precisa fazer a nossa parte. Dentro do varejo, o varejo é dinâmico, o varejo é rápido, o varejo ele trabalha com experiência. Você fisga, você conquista pela experiência. E aquele que conseguir se adaptar melhor a esse cenário, ele vai sair. Tem uma frase que eu acho muito bacana, que eu ouvi, e eu fiz questão de trazer aqui para vocês, porque ela é a mais pura verdade do momento do varejo que nós estamos passando agora, que é justamente o seguinte: transformação do varejo, 5 anos em 5 meses. O Eduardo Terra, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Varejo, ele disse isso, e é a mais pura verdade, pessoal. A gente correu em 5 meses o que nós levaríamos 5 anos, para vocês verem o tamanho da dinâmica que nós estamos vivendo dentro do mundo. Não só no Brasil, no mundo inteiro. E agora começa a ficar legal, porque depois de tudo isso que nós falamos, de resolver problemas, adaptação, como o Arthur bem colocou, pensar fora da caixa, para começar a performar e performar bem, não simplesmente performar só por performar, mas fazer uma boa performance, porque se você não for bom hoje, você não evolui. Agora a gente vai juntar tudo isso num pacote e trazer para vocês alguns insights, algumas coisas que estão acontecendo no mercado e que talvez faça sentido. Pode ser que uma coisa ou outra não se encaixe para um determinado industrial, para um determinado segmento dentro do varejo, mas fato é que esse cenário que nós vamos trazer agora, ele existe, ele está... Bom, já estou me adiantando até a pergunta que eu ia fazer. Não pode fazer isso, não. Não posso me adiantar essa pergunta, que é bem interessante. Mas fato é que... entendeu? É isso. A gente precisa ter todo esse movimento, né? Aí, Arthur, vamos fazer um bate-bola aqui legal, mas é aquela perguntinha. Tudo que vocês estão vendo aqui na tela, isso é futuro do varejo ou é uma realidade que nós estamos vivendo? Né? Tem alguns ainda que falam, olha, é uma realidade, aliás, é um futuro. Não, não. Ao meu ver, não sei você, Arthur, mas ao meu ver, o que nós temos aqui nessa tela, e nós temos muita informação nesse slide, para mim, é a realidade. É a realidade. Arthur, eu vou dar só um exemplo e vou abrir para você complementar com algumas coisas. Madeleine, lembra quando eu comentei sobre Magazine Luiza, Magalu? Muito bem. A vez do WhatsApp, Business Enterprise. Quem aqui já pensou em usar o WhatsApp não como uma ferramenta de conversa, de comunicação simples, como nós temos hoje? São milhões, bilhões de pessoas que usam a ferramenta. Mas como utilizar o WhatsApp a seu favor? A Magazine Luiza, que eu conheço aqui com muita eficiência, a Magazine Luiza, a Casas Bahia e alguns outros grandes varejistas, eles usam essa ferramenta fantasticamente. Sabe o que é você fazer uma compra online e automaticamente você receber uma mensagem do avatar da Magalu e ela conversar com você sobre qualquer coisa da tua compra via WhatsApp? É um bot que está ali, ele reconhece tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre você, o que você fez dentro do site. Isso é fantástico. Você elimina, muitas vezes, uma posição de uma pessoa dentro de uma empresa para ficar uma coisa... você tira um pouco o caráter humano e você robotiza. Por quê? Porque, você está tirando o caráter humano, mas peraí, o caráter humano ele serve para momentos onde você precisa do caráter humano envolvido naquele relacionamento. Na grande maior parte, você não precisa. Às vezes é uma pergunta. Você vai ligar para o saque, você vai ligar lá para a empresa e falar assim, olha, cadê meu produto? Estou com problema? Meu produto não chegou? O bot faz isso para você. O WhatsApp faz isso para você. Eles conversam com você. Eles dizem aonde está a tua compra, para onde ela foi, que horas que ela chega. Isso é fantástico. E eles já navegam nessa ferramenta
há muito tempo. Por isso que eu falo, Business Enterprise está sendo amplamente usado. Vou falar mais para vocês. Agora eu vou abrir uma situação muito interessante. Não é uma encheção de saco quando a gente tem algum problema ter que ligar para o saque? Não é uma encheção de saco a gente tem que pegar o telefone, ligar para o saque, ou eu estou no ambiente de shopping center, estou com um problema, eu tenho que ir até o local específico do saque, preencher um formuláriozinho, não sei nem se eu vou ter resposta disso, e muitas vezes a resposta não vai ser aquela que eu quero. Você imagina você poder fazer a tua reclamação, o teu elogio, a tua sugestão, sentado no sofá da tua casa, você pegar o teu celular, abrir o WhatsApp, aquele número de WhatsApp é relacionado ao shopping center tal, e você fala, olha, no dia tal eu tive um problema com tal coisa, ele vai te perguntar, olá, me informe seu CPF, você informa assim, tudo bem, fulano de tal, já te reconheci no sistema, qual shopping você teve o problema? Estive no shopping tal, e ele começa a te abrir as opções e você faz a tua comunicação. Isso não é futuro, isso é realidade, isso já existe, isso já está rodando. Então, é só para vocês terem uma ideia do que de oportunidade que a gente pode fazer dentro desse cenário, né? São muitas. Arthur, quer falar mais um pouquinho de alguns aí antes de eu avançar? Olha, eu só contribuindo de uma maneira bem assertiva do que você falou, duas empresas do setor da parte de beleza, enfim, a MAC e a Clinique. E as mulheres conhecem muito bem. Tem uma coisa que acho que complementa muito o que o Rafa falou, através da Magalu, através de outros sistemas de IoT, dessa parte de TI, enfim, que é interessante, mas uma coisa que está muito em voga ultimamente é a parte do user experience, né, que a própria Magalu se tornou uma referência nesse âmbito de user experience, porque ele transforma esse boneco, né, aquela que a gente chama de persona. Essa persona dentro do marketing, ela tenta trazer justamente o consumidor real. É uma pessoa simples, uma dona de casa, que está conversando com você e ela passa pelas mesmas situações que você quando você vai discutir um problema, enfim. Aí vem a questão do saque, que o Rafa falou. É justamente isso. Ela também passa por isso. E essa é a questão da Magalu. A Magalu é uma dona de casa que também precisa de ajuda, né? Quando acontecem essas situações. E ela dá voz ao seu problema. Agora, voltando sobre a Clinique e a MAC, falando de user experience, que é o que a Magalu faz muito bem. Justamente, quando você vai comprar uma maquiagem, alguma coisa do gênero, você quer saber que se fica boa ou não no teu rosto? Eu acho que isso é uma das coisas que as mulheres perguntam bastante. Será que é bom? Será que vai ficar boa essa nova cor e tudo mais? Eu falo para vocês, a Clinique e a própria MAC fizeram justamente um aplicativo onde você pode tirar uma foto e aplicar esses produtos. Qual o nome disso? User Experience. Nós estamos falando de empresas grandes que fazem isso. Só que eu quero dar um exemplo de empresas menores também que fazem isso. A oportunidade de você fazer que o teu produto chegue no teu consumidor de uma maneira diferente. Só nesse passo de você ter cuidado com o teu produto para entregar para o consumidor com todo o carinho que ele merece, porque ele está comprando não só um produto, ele está comprando uma experiência. E aí a gente pode voltar justamente até a parte dos shoppings. Os shoppings, eles estão mudando, né? Até uma conversa que eu tive com o Rafa há muito tempo, falando justamente desse momento de experiência. Os consumidores querem experiências, não é somente comprar um produto. Quero comprar um produto e eu quero uma imersão sobre o que ele representa. Por isso, a questão, no caso do teu produto, ser da melhor forma possível, ter basicamente uma história para ser contada, eu acho que é o caminho mais prático e é o que tem acontecido. É aquela pitada que faltava justamente nessa retomada. E a gente está pronto para esse momento, para mostrar para vocês essas praças que podem ser exploradas. A digitalização não é só para empresas grandes. Entendam, não é só uma questão, eu vou gastar rios de dinheiro. Muitas vezes não. Muitas vezes é só uma questão de estratégia e colocação no mercado.
Arthur. Aproveitando um gancho aqui, a Madeleine comentou que tem várias empresas e negócios pequenos que estão usando de WhatsApp e isso é ótimo para alavancar os negócios de pequenos empreendimentos também, né? Fantástico. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu acho que assim, até a questão de, por exemplo, do bairro, né? O pessoal, poxa, mas para que eu vou pedir alguma coisa da Zona Sul? Isso aqui em São Paulo. Da Zona Sul, sei lá, da Zona Oeste. Aí aquele carinho, não, poxa, eu tenho aqui da Zona Sul. Então, as pessoas estão começando a ficar mais distritais, digamos assim. Não sei a visão do Rafa sobre isso, mas eu pelo menos posso falar da Zona Norte, ele também é da Zona Norte. A gente tem um carinho e um cuidado por produtos que são da região, que são gigantescos, né? No sentido de, poxa, eu vou ajudar essa pessoa, porque eu conheço, eu tenho um carinho, eu conheço essa pessoa há muito tempo, eu sei que ela está passando, todo mundo está no mesmo barco. Não adianta você achar que só você está passando por essas situações. Todo mundo está passando nesse momento de dificuldade, mas assim, tem muita loja, eu posso falar aqui na Zona Norte, está começando a abrir. Eu saí hoje, depois de muito tempo, né, para fazer uma coisa com os meus pais. Eu tive uma surpresa, porque eu vi diversas lojas voltando, né, à normalidade. E olha, eu vou te falar que não é só aqui, tá? Eu acho que tem muitos outros locais que estão muito fortes nessa abertura aí. O Arthur, o Rafa, se me permite uma pergunta rapidinho, vocês me ouvem bem aí, não? Sim. Tá joia. Bom, primeiro, obrigado aí, a gente se falou um pouquinho no começo da apresentação, eu também já queria deixar o registro do meu agradecimento, porque chega no final, finalmente, a gente acaba não conseguindo agradecer. Mas o que eu queria apontar, Rafa e Arthur, até mesmo para fazer talvez até um resumo até nesse momento da apresentação de vocês, em prol, assim, do grupo dos empresários que participam, né, de que nós, como entidades, nos colocando na figura de ACIF e também do IBREI, eu acho que a gente tem um grande papel de levar esse encorajamento, né, para o empresário. Esse encorajamento que não é um encorajamento fictício, ele é um encorajamento de vários pequenos apoios, né, que realmente faz necessário a gente se comportar como empresário para sobreviver e enfrentar essas situações. Então, em resumo de tudo isso, eu queria primeiro registrar a disponibilidade da CIF e do IBREI nas pontas e nas oportunidades de contribuição, tanto das instituições pontas comerciais, né? Acho que sumiu a voz do Rafa, não? Sumiu, tava cortando aqui a conexão, acho que não tá legal. Acho que se vocês quiserem ir seguindo, ele conseguindo reconectar aqui, ele dá sequência no raciocínio. Podem seguir. Tá bom. Não, eu acho que tudo isso vem ao encontro, né, do que o Arthur falou e etc. Justamente pelo fato de que a gente precisa analisar, e aí a gente fala até para a indústria propriamente, a indústria, em que pese ele não esteja, às vezes, no final da ponta, né, ele vende para o varejista, e os varejistas que estão ali no final da ponta para fazer a venda dos produtos, mas é muito importante também o industrial, ele entender também o comportamento do consumidor. E o comportamento do consumidor, ele é importantíssimo que você saiba, como bem o Arthur colocou, ele está começando a se regionalizar. Então, o consumidor da Zona Norte da cidade de São Paulo é diferente do consumidor da Zona Sul da cidade de São Paulo. Em regra geral, alguns produtos generalizados, você tem um tipo de comportamento, por idade, por sexo e etc. Mas a região também demanda muito isso. Se você não entender como o teu consumidor atua, o teu consumidor mais próximo, como a gente diria no raio primário e no raio secundário da tua indústria, dificilmente você vai conseguir acertar lá na frente no final da ponta, porque, como já foi dito aqui, você precisa contar uma história, você precisa dar essa experiência para o consumidor. Então, você só consegue atingir essa experiência quando você entende o comportamento dele, quando você entende o que ele quer.
E aí, com isso, você traz o que, efetivamente? Fidelização. Todo mundo hoje só fala de fidelização. Todo mundo hoje só fala de cashback. São as duas tomadas que estão acontecendo em larga escala nas empresas. Por quê? Porque você precisa fidelizar. Se você não fidelizar, você não consegue vender. Se você não vende, você não gera receita. Não gera receita, você não existe, né? Então, basicamente, essa é a cadeia. Fidelização, pessoal. A gente precisa fidelizar cada vez mais, criando as mais diversas possibilidades para o teu cliente, para o teu consumidor. Seja ele lá na ponta, seja ele próprio uma pessoa jurídica. Você precisa entender a demanda da tua pessoa jurídica, do teu distribuidor, do teu representante ali na frente. Você precisa entender. E ele, muitas vezes, é o termômetro para te passar um pouco desse cenário. Então, acho que esse é um pouco da linha que a gente gostaria de trazer aqui, porque, no final, ela vai se juntar tudo para uma única coisa. Uma única coisa. E eu e o Arthur, a gente vem falando disso já há bastante tempo. Isso não é de agora, pessoal. Isso é de alguns anos para trás. Que é o quê? Multicanais. Só se fala de multicanais. Tudo precisa se comunicar. Tudo precisa se intercalar. E quem está no centro disso tudo? É o cliente. Seja ele qual for, pessoa física, pessoa jurídica. O próprio Código de Defesa do Consumidor fala isso. O consumidor é toda aquele pessoa física ou jurídica que consome algum produto. É simples. O código ele estabelece muito claro. Então, tudo se interliga. É você dar a oportunidade de escolha. É você dar a oportunidade de saber o que ele está comprando, qual é o melhor, para que serve, qual é a história daquilo. Ele precisa se sentir parte, pertencimento. Isso é o principal dentro do varejo. Aquele que consegue ter essa pegada de experiência, de entender um pouco o modus operandi do consumidor, esse camarada tem sucesso. Não adianta eu colocar qualquer produto no mercado e ele não virar. Você ia falar alguma coisa, Suyara? Eu ia só até comentar em relação ao Omnichannel, Rafa, não sei se a sua visão disso, mas ele corrobora com essa experiência do consumidor. Independente de ser o consumidor brasileiro, o consumidor americano, essa tendência global do consumo, em ter essa personalização, em ter essa atenção, essa distinção do quão especial é esse cliente, fortalece cada vez mais as relações de varejo, né? E olha, só uma coisa que eu queria colocar, para complementar o que você acabou de dizer. A parte digital, a digitalização dos produtos, a gente colocando o Omnichannel como exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai redemocratizar tudo. A oportunidade de todos é igual. Todos têm acesso. Óbvio, a gente não pode esquecer, o cara quer investir mais em marketing, quer comprar para ter engajamento e tudo mais, tem essas mudanças. Mas se a gente for ver por baixo, todos têm acesso. Ok? Então, o mercado digital ele vai redemocratizando. Não importa se eu sou uma empresa gigantesca ou se eu sou uma empresa pequena de bairro. Ok? Você vai facilitar, você vai ajudar o teu consumidor a te encontrar. Tá? Eu acho que esse que é o grande turning point de tudo que a gente está passando. Perfeito. Arthur, eu queria concluir, eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, se por acaso cortar, eu tentei num primeiro momento, mas caiu, se vocês, por favor, me avisem. Mas eu basicamente puxando esse gancho do Omnichannel, eu acho que nós temos um papel como entidades justamente de mostrar esse encorajamento. Acho que a palavra para mim é essa, para as empresas que nos ouvem, né? Ou seja, nós precisamos ter mais coragem e nos prepararmos para nos apresentarmos lá para fora, né? Eu brinco muito isso nas nossas discussões também com a Suyara, porque o que a gente percebe é que esse distanciamento entre a indústria, entre o empresário, na sua exposição para o mercado lá fora, independente dos canais que estão sendo propostos, mas ela precisa ser mais intensa. E a gente deixa essa provocação tanto para o apoio por parte do DNI e da CIF, né, no aspecto da qualificação, no direcionamento, quanto nos contatos com o IBREI também, nos seus braços fora do Brasil, né, para que a gente possa explorar essa facilidade de comunicação, porque a adequação de canais, de acordo com cada uma das indústrias, ela é realmente distinta, cada estratégia vai
delimitar aí as suas ações, né, por aqueles canais mais interessantes, mas a provocação é essa exposição, eu acho que a palavra é essa, é encorajamento com exposição, consciente, né, com planejamento, também com estratégia de atuação, mas eu acho que nós, brasileiros, precisamos acreditar, lembrando também da palestra do Sérgio lá no começo, né, onde ele disse dos 196 mercados aí abertos que nós temos, e óbvio com as proximidades que nós temos dos países da América do Sul, devido às facilidades, enfim, mas essa facilitação de oportunidades, se ela não vier acompanhada do encorajamento e da preparação para essa exposição, realmente se torna um pouco mais difícil. Então, em nome da associação e do IBREI também, eu acho que os empresários que nos ouvem também façam uso nesse sentido de nos explorar, né, para que a gente possa contribuir nesses direcionamentos em cada uma das áreas. Eu queria reforçar só isso, já para que no final a gente não possa ter tempo, e também agradecer vocês aí pela participação. A gente que agradece. Pelas suas considerações. Eu, por ser responsável pela área internacional como vice-presidente, eu vejo que a gente tem muita oportunidade, a gente está totalmente aberto. Ressalto para todos que estão participando aqui, se quiserem participar do Fast Consulting, é uma consultoria que eu, junto com a minha equipe, nós fazemos às empresas, que seja 1 hora, 40 minutos de conversa, de tentar ajudar essa empresa. Nós estamos totalmente abertos para vocês. Acima de tudo, a gente tem que pensar que não é algo unitário, a gente não está prezando a individualidade nesse momento. O IBREI, ele preza por a união de todos. Nós temos todos os canais para poder justamente auxiliá-los, tá? E mais do que isso, eu acho que nesse momento, falando sobre essa oportunidade que os multicanais trazem, eles não seriam nada se você não tivesse um bom material, a parte de adequação do teu produto. A gente pode ajudar vocês nisso. O Rafa, com a especialidade dele de varejo, é uma pessoa fantástica, justamente nessa área, por ter conhecimento, e pode concluir melhor do que eu propriamente sobre isso. Na parte da adequação de marketing internacional, vocês podem também contar conosco. Enfim, nós temos diversos especialistas, inclusive alguns aqui estão prestigiando a gente, e a gente tem essa oportunidade para vocês, tá? O objetivo é a gente se ajudar, não é momento de ser algo... Ô, Arthur, só para fazer uma última colocação, só para complementar você em relação ao Fast Consulting, lembrando que nós temos já a nossa programação para atender as empresas, né? Então, a gente já tem algumas na agenda, já tivemos alguns atendimentos testes e em breve vai estar aberto aí para todas as empresas essa parceria do Fast Consulting aí com a sua empresa, né? Perfeito, Ciara. Valeu. Rafa, você que manda. Fantástico, pessoal, fantástico. Acho que é isso. Todo mundo muito alinhado, todo mundo pensando em como evoluir nesse momento difícil que a gente está vivendo. O Rafa Pugliese falou muito bem, momento de encorajamento e disposição. Para eu me expor lá fora e muito bem exposto, eu preciso entender meu consumidor lá fora. Eu também preciso. Então, se eu mando meu produto para lá, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber me adequar, como bem colocado pelo Arthur, fazer as devidas adequações, e a gente tem muito como contribuir nesse cenário, principalmente com as questões regulatórias, tudo que se insere dentro daquele produto, tudo que o país demanda em termos de certificação e etc. A gente pode, aí, junto com a CIF, fazer esse trabalho fantasticamente e entender também lá fora como que esse consumidor se comporta para que você atinja literalmente no alvo, né? Mas, pô, legal, né, Arthur? A gente está falando aqui de internacional, a gente está falando de varejo, a gente está falando de oportunidades, omnichannel. Eu tenho certeza que vocês já ouviram várias vezes, omnichannel, legal, tá? Putz, que novidade, para ver o que mais. Né? Eu preciso entender, o WhatsApp foi legal, fidelização, né, comportamento, marketplace, que já vem também a longa data, mas que mais que a gente pode contribuir, né? E aqui a gente selecionou algumas coisinhas a mais que poderiam, talvez, contribuir com vocês. Eu vou trazer algumas aqui, vou depois deixar o Arthur falar de outras, mas, por exemplo, home office, teletrabalho,
temos empresas já, não só no Brasil, mas lá fora. Aqui no Brasil, agora a gente regulamentou, a gente tem essa questão muito bem alinhada para uma medida provisória que já foi aprovada e etc. Quer dizer, muitas empresas já estão se adequando para esse caminho. Elas, inclusive, para que vocês tenham uma ideia do tamanho da dinâmica, chegaram a conversar com seus funcionários e perguntar para eles quais deles teriam interesse em mudar o teu contrato de trabalho. Ao invés de ser presencial no escritório, trabalhar de casa. Mudar o contrato de trabalho, gente, não é mais presencial, mas sim home office. Entendeu? É isso. Entendeu? A gente precisa pensar diferente, a gente precisa sair dessa caixa. É uma realidade, não é mais futuro, é uma realidade. Vamos pensar em salvar receita, vamos reduzir custo, né? Outra coisa que eu acho importante aqui, que eu vou falar para vocês, é preço e valor. Gente, preço é aquilo que você paga. Valor é o que você leva, é o que a gente vem falando aqui já alguns slides para trás. Entender o comportamento e dar valor ao seu produto. A hora que você agrega valor nele, você tem sucesso. O preço, a pessoa vai pagar muitas vezes porque ela precisa daquilo. Ok, isso é um momento, isso é uma vertente de trabalho. Mas o valor, a hora que você agrega valor para o teu produto, a hora que você consegue identificar, é uma grande fórmula de sucesso e isso é comprovado, tá? Não é o Rafael que está falando, não. Isso é comprovado por vários especialistas de varejo ao redor do mundo. Eu posso dar vários exemplos para vocês de que quando se agrega valor, o negócio acontece. Eu vou dar só um único exemplo que me chamou assim a atenção de uma forma muito significativa. Lá na Quinta Avenida, famosa Nova York, nós temos uma loja que é da Tiffany, joalheria Tiffany. Pasmem vocês, um vendedor da joalheria Tiffany, ele leva 2 meses para ser treinado. 2 meses ele passa por treinamento. Acreditem vocês ou não, na Tiffany, o mesmo laço que é dado no pacote aqui no Brasil, em São Paulo, em Nova York ou em qualquer loja Tiffany do mundo, é o mesmo laço. Os funcionários passam por um treinamento para fazer a mesma coisa. A temperatura da joalheria em qualquer lugar do mundo é 23 graus. E ela não abre, ela não funciona, ela não inicia o dia dela se não estiver tudo em ordem, com a temperatura na qual deve estar e com toda a sua organização. Mas isso não é numa loja, isso em todas. Então, esse é um padrão Tiffany. Ela está fazendo o quê? Ela está agregando valor. Ela está agregando valor no produto dela. As pessoas vão comprar Tiffany porque é Tiffany, mas ela tem toda uma história por trás, ela tem toda uma experiência que ela carrega por trás disso. Eu acho que o consumidor hoje, ele espera isso. Nós, como consumidores, muitas vezes queremos entrar no avião e a comissária de bordo ali na entrada, ela pega assim, oi, pois não, senhor Rafael, poxa, seja bem-vindo mais uma vez essa semana conosco, muito obrigado. Pô, fantástico. Mas ela sabe que mais uma vez eu estou voando com aquela companhia aérea. Então, tudo isso, pessoal, faz diferença no final do dia. E para você sair da inércia que nós estamos hoje, a gente precisa pensar fora da caixa nesse sentido. Quer falar mais alguns aí, Arthur? Trazer para o pessoal mais algumas coisas daí do slide? Bom, acho que complementando, né, investindo em novidade, eu acho que é interessante a gente colocar algumas questões que eu acho que o mundo já está há um tempo conversando sobre, uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram dizer, chamada economia circular. O que é economia circular? Poderia ser reaproveitar, por exemplo, o teu produto. Utilizar um produto que você já descartou no seu processo, tá? Produtos que sejam reciclados, ok? Só que são produtos que, a partir do momento que ele entra nessa linha que você tem do teu produto, ele passa a ganhar uma outra vida. Por isso a economia circular. Mas a gente está falando isso por quê? O mercado lá fora está buscando justamente isso. A conscientização. Vocês já pararam para pensar que o material que vocês utilizam na hora do descarte,
ele não é tão sustentável? E se você reutilizar esse material que não é tão sustentável no teu produto e você continuar esse ciclo, você vai estar ajudando, você vai estar diminuindo o descarte no mundo. A economia circular, ela é tanto para a parte de pedras, plásticos, principalmente de plásticos, borrachas, enfim, tem diversas aplicações. O que eu estou falando para vocês é uma inovação que está acontecendo muito forte lá fora. E é um assunto que é muito pouco tratado aqui no Brasil. Especialmente, eu fiz a minha especialização na Universidade de Lund, na própria Suécia, que justamente trazia esse assunto numa época onde as pessoas falavam, poxa, mas economia circular é a famosa reciclagem, eu vou mandar meus produtos para reciclagem e já era. Só que eu vou falar para vocês uma coisa, meus amigos, seu produto 20, vamos supor, o preço do meu produto é 20. Você tem um produto que participa da economia circular, tua empresa é totalmente sustentável. Eu vou cobrar meu produto 25. Eu vou falar para vocês uma coisa, no mercado externo, você tem uma entrada gigantesca. As pessoas preferem pagar, o consumidor prefere pagar mais caro, mas tem um produto que seja ecologicamente correto, socialmente correto, ok? Essas mudanças estão acontecendo. O consumo ele está sendo alterado, tá? Muitos podem dizer, é um capitalismo sustentável? Sim, é um capitalismo sustentável, porque a necessidade de você ter... Aí a gente entra na questão do storytelling que o Rafa estava trazendo sobre propriamente a Tiffany. Isso pode ser feito em qualquer empresa. As empresas elas precisam de storytelling. Tendo essa história do seu produto, agregando valor no âmbito sustentável, no âmbito social, as empresas só tendem a crescer e tendem totalmente a ser vistas com outro olhar no mercado externo, para quem tem o desejo, obviamente, de alcançar outros destinos. Mas esse é um exemplo que eu trago para vocês que é muito forte e está acontecendo de uma maneira gigantesca. Tá? Eu estou dando um exemplo que acontece muito na Escandinávia, mas acontece aqui, principalmente no Chile. O Chile tem um polo gigantesco de economia circular, tá? E pode ser utilizado em vários produtos. O plástico, por exemplo, o descarte está sendo utilizado na África. Aquela garrafa PET jogada está sendo utilizado junto com as impressoras 3D, que são uma outra coisa que pode ser utilizado no teu processo, isso em um momento futuro, estão sendo utilizados para fazer justamente as máscaras para o Covid. Quando que a gente pensou que isso ia acontecer? Sim, está acontecendo. Tá? Então, e é um mercado que vale muito dinheiro. A gente não pode esquecer que essa mudança vai vir também para esse lado sustentável, gente. Entendeu? Então, quando a gente fala em novidade, esse investimento é um investimento muito bom. Entenda o que o seu produto pode ser melhorado. Entenda como, por exemplo, agora entrando na automação de estoque, como que o teu estoque ele pode ser mais efetivo, como ele pode ser mais rápido. Porque quando a gente vai entrar no âmbito digital, a gente precisa entender muito bem o teu estoque. Tá? A gente precisa entender a nossa cadeia de suprimentos. Como que a gente vai transformar o meu produto para ser entregue para o consumidor de uma maneira mais rápida, efetiva. Essas são questões que a gente tem que começar a abrir. Uma coisa que é importante, falando dessa automação de estoques, muitas empresas têm utilizado justamente nessa automação de estoques um formato que a gente pode falar no blockchain, tá? Justamente de alinhamento de produtos. Para você ter com você sempre aquele alerta. O que está acontecendo com o meu produto? Olha, está acabando esse produto. E eu preciso mandar para o meu fornecedor. Mas será que meu fornecedor tem esse produto? Através dessa automação feita por algumas empresas nos Estados Unidos, eu consigo ter justamente a ciência se eu tenho produtor efetivo para a demanda que eu estou recebendo, tá? Para poder justamente ofertar do mercado de uma maneira mais rápida e assertiva. Esse é um investimento que a gente vai ter que pensar. A cadeia em si vai ter que ser alterada. A forma de você entregar teu produto vai ser remodelada. Mais do que isso, juntando tudo, fazendo uma parada de tudo, colocando o teu produto da melhor maneira possível. User experience não é só na porta do consumidor, ele começa na tua fábrica, ele começa com o teu fornecedor, ele começa saindo, dando prazer e experiência para o teu consumidor. Esse que vai ser o grande diferencial, ao meu ver, nesse novo normal que a gente está entrando. Perfeito, doutor. Total de acordo. Acho que essa é a linha. É isso que a gente tentou trazer para vocês aqui um pouco do que a gente enxerga do momento varejo, do mercado varejo,
como que ele pode contribuir, né? Como que a gente pode tracionar coisas novas para que a indústria possa girar novamente, enfim, aquecer um pouco o nosso mercado e as coisas tentarem se estabilizar da melhor forma possível. A gente sabe que vai levar um pouquinho de tempo, isso é fato, não vamos também falar que não, que vai ser rápido e que... Não, vai levar um tempo, mas eu acredito o seguinte, aquele industriário, aquele produtor, aquele que conseguir enxergar uma dinâmica diferente em atingir o teu público, o teu consumidor, uma velocidade maior, de uma forma diferente, uma nova roupagem, que às vezes basta você mudar a roupagem. Por que que Barbie é Barbie até hoje? Por que que Barbie vende como água até hoje? Por que que tem vários produtos que até hoje se vende a larga escala? Porque muitas vezes é apenas uma modificação, é um redesenho, é uma coisa nova que se agrega de valor. Então é isso, gente. Tem que pensar efetivamente fora da caixa. E aí tem algumas frases que eu acho que a gente já está se encaminhando aqui para o final, Arthur. Eu queria trazer aqui alguns insights para todo mundo, para a gente realmente fazer reflexões de tudo que a gente viu até aqui, né? Vamos refletir algumas coisas, porque assim, o mercado está aí. Logo menos ele vai começar a bater na tua porta. E se você não estiver preparado, realmente a gente vai ter dificuldade, né? Vamos lá. O varejo precisa seguir o cliente onde ele estiver. Isso é fato, pessoal. Isso é fato. Ele tem que seguir o cliente. E-commerce, ele precisa ir atrás. Mudou, o comportamento é diferente. O ecossistemas ganharão força no varejo pós-Covid. Você precisa ter esse omnichannel funcionando, e funcionando bem, porque ele vai ter força a partir de agora. É a realidade nossa que a gente está vivendo, né? Vou falar mais um, Arthur, e vou deixar os outros três com você. A retomada não acontecerá da noite para o dia, pessoal, como eu já mencionei aqui, mas a gente precisa estar preparado. Planejamento, resiliência e pensar no novo, no diferente. Contigo, Arthur. É hora de reforçar o diálogo, como bem aqui está sendo descrito. A gente tem que ser proativo. Não adianta a gente assistir e falar, realmente eu preciso mudar. Não, a gente tem que transformar esse diálogo, essas frases, em ação. É o momento para isso. Aliás, é um momento que a gente já está um pouco atrasado. Na verdade, a gente já tinha que ter feito isso há um tempinho. A gente está tendo aí uma chance de fazer e fazer bem feito. Vamos planejar, gente. Uma coisa, a próxima aqui é: na crise precisamos pensar diferente, ser extraordinário. Novamente, pensem fora da caixa. Sai da tua zona de conforto, entenda o mercado de uma maneira sem preconceitos. Tira tudo aquilo que você achava que era muito ruim para você, para a tua empresa, e começa a repensar. Faz um exercício de reflexão. Sair um pouco dessa caixinha de medo, de angústia. Mercado internacional é um exemplo. Poxa, mas o mercado internacional é só para empresas grandes. Mentira. Exportar é para todos. Você ter o entendimento internacional é para todo mundo. Você entrar em mercados, você tem agora digitalização para isso. Você democratizou. Tá? Agora você tem que preparar teu produto. Aí a gente entra em uma coisa que era muito conversado, tá? Que eu coloquei para vocês sobre economia circular, e essa realidade acontece. Ser sustentável é a realidade. A gente não pode esquecer que a gente tem um planeta que cobra, um planeta que precisa de empresas que pensem no amanhã, pensem de uma maneira objetiva, estratégica, e entenda que esse momento que a gente está passando é para o crescimento de todos. Nós não estamos sós. É um planeta com diversas identidades, com diversas culturas, mas acima de tudo, com um objetivo: a gente crescer, evoluir, ser melhor. E esse objetivo, ser extraordinário. E é isso que eu coloco para vocês. E agora eu acho que é o final, né, Rafa? Arthur, te pergunto aqui, para ti e para todo mundo que está aqui, eu estou preparado para a retomada. E vocês? Eu quero ouvir vocês. Quem de vocês está preparado para essa retomada? Essa é a pergunta.
Vamos lá, gente, não pode ter medo, a gente tem que ter a certeza que vai mudar, sim, vai mudar, só que vai mudar para melhor, tá? Então, vamos estar preparados, vamos planejar, vamos ter calma, por favor, vamos ter calma. Não adianta fazer tudo afoito, a gente tem que planejar. Planejar da melhor maneira possível e atingir, sim, falando agora pela minha parte internacional, tá, Rafa? Não me mate, no sentido, vamos entrar em novos mercados, por favor. O mundo não é um mundo baseado em China e Estados Unidos, por favor. A gente tem vizinhos aqui que têm oportunidades gigantescas. Nós temos países na Europa pouco explorados, nós temos o leste asiático, que é um lugar fantástico, a própria África, que é um mercado riquíssimo. Vamos sair fora da caixinha. E eu falo para vocês, a gente tem aqui nosso representante Israel. Israel é um mercado gigantesco, muito bom, cheio de oportunidades. É importante, acabou de entrar aí o Fabinho. É muito importante para você ter um hub, para você conquistar, por exemplo, o Oriente Médio, África, outros países. Pensem que esses países podem alavancar você para outros cenários. Nós temos, por exemplo, a Oceania. A Oceania é muito pouco falado. Austrália. A Austrália é um mercado consumidor gigantesco. Tem oportunidade. Estava conversando com a Flávia, inclusive mandou um grande beijo para você, Suyara e Rafa, justamente nesse sentido. Nós temos oportunidades, gente. Vamos sair dessa caixa e vamos para cima. O mercado não para e não vai parar. Vamos lá. Verdade, verdade. Bem, estamos à disposição, Suyara, Isa, estamos à disposição. É isso aí. O Arthur, obrigado aí pelos abraços da Flávia. Inclusive, falei com ela hoje sobre uma movimentação que ela está fazendo na Austrália, muito bacana. E só fechando aí o tema de vocês, agradeço pela abordagem do tema mais uma vez, de extrema importância para todos, né? Então, a questão do varejo, da retomada, com certeza era algo muito aguardado para discutirmos sobre. E reforço também que os nossos 2 próximos bate-papos fecham com o que vocês falaram hoje, que é sobre o mercado digital, né? E sobre o novo formato de planejamento para esse mundo que a gente passa a viver a partir de agora, né? Então, os nossos próximos 2 encontros serão bem de fechamento de ideias. Reforço mais uma vez o agradecimento, a disponibilidade da associação, assim como do IBREI e de outras iniciativas que nós faremos em parceria, como as Fast Consultings aí que o Arthur colocou, esses bate-papos rápidos voltados para o mercado internacional, mas tentando entender a melhor forma de otimização das empresas para penetração ou fortalecimento nos mercados externos, né? E deixo aberto, se caso alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma colocação, deixamos aí uns minutinhos abertos para a gente bater um papo. Legal, Suyara. A gente agradece, eu e o Arthur, eu vou deixar o Arthur também fazer as suas considerações, mas o tema realmente é de suma importância e a gente espera que a gente tenha pelo menos atingido um pouco da expectativa, mostrar um pouquinho desse dinamismo do varejo, né? E aqueles que quiserem, que acharem que é o momento, pode procurar todos nós estamos à disposição para contribuir e, se Deus quiser, para fazer com que o Brasil volte realmente a brilhar, volte para o comércio, volte a gerar riqueza, porque, gente, nós somos tão grandes, tantas pessoas, a gente precisa realmente fazer acontecer, sair do sofá e fazer acontecer, né, não, Arthur? Tenho certeza, cara. A gente tem que. Agora é o momento da gente colocar a cabeça para fora e falar: vamos lá, vamos fazer diferente, né? E, pô, obrigado mesmo, Suyara, Isa, Rafa, toda a equipe da DNI. Queria agradecer meus amigos aqui, a Lina, o Francesco, Madeleine, Fabinho, pessoal do IBREI aqui presente. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que eu posso falar em nome de toda a minha equipe internacional e do IBREI por si só, no sentido que a gente está totalmente aberto para vocês. Tenho meus dados aqui, os dados do Rafa, por favor. A gente está super aberto para vocês. Mandem mensagem, WhatsApp, e-mail. A gente está aberto. O que a gente quer é justamente ajudar vocês. Tá? Agora é o momento da gente se ajudar. Na verdade, todo momento é o momento da gente se ajudar, ajudar o próximo. Então, vamos lá, a gente tem que exercer isso da melhor maneira possível e eu acredito que vocês podem ter certeza que vocês têm um parceiro chamado IBREI aí
nessa caminhada para a parte internacional, mas não só na internacional, tá? Até mesmo para resolver alguns probleminhas internos, porque a gente não pode esquecer que para entrar no área internacional você precisa arrumar a tua casa primeiro. Aí você, ó lá, tem o Rafinha metendo aí a setinha para ele, mas é no sentido, a gente tem que arrumar sim, a gente tem que arrumar nossa casa e estar preparado para essas mudanças, tá? Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar por isso da melhor maneira possível e contem com a gente. É o recado que eu deixo para vocês. Obrigado. Arthur, Rafa, obrigado. Eu registro aí também em nome do DNI, da associação, nosso agradecimento pela participação, a toda a equipe do IBREI que está conosco. Queria só finalizar também, Rafa, pegando o teu comentário, das duas características que eu disse, que eu acho que as empresas também precisam ter, né, além do encorajamento e da exposição e da iniciativa, essa última que você bem comentou, ou seja, a indústria precisa estar próximo do varejo. Essa é uma provocação que eu acho que todo momento a gente em Franca faz, né, de que a propriedade comercial ela se perdeu muito. Eu sei que nós já falamos muito e talvez esse seria um outro tema para a gente tratar, mas assim, a propriedade comercial ela precisa ser da empresa, ela não pode ser mais do representante, do vendedor, ela tem que ser um conhecimento do empresário. E essa proximidade da indústria, que está acostumada a atender o B2B, precisa estar próxima do varejo, precisa conhecer, entender qual é esse mercado de atuação. Então, fica as mensagens desses 3 pontos e esse papel de associação, né, de compartilhar. Eu acho que essa é a missão também que a gente tem, de procurar ações em conjunto, movimentar os grupos, sejam internos da associação, quanto os de vocês, que a gente consegue otimizar esforços, tanto da nossa parte, quanto os esforços das indústrias que precisam também investir e fazer as suas ações lá fora. Então, acho que essa postura também de cooperação, ela é muito legal para todos os setores. Então, obrigado mais uma vez, até a próxima aí na semana que vem. Um abraço, Arthur, Rafa e toda a equipe do IBREI. Valeu. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigada. Valeu, gente. Ótima noite. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.